contador, contadora, boa tarde, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, tá? Hoje é a live 3 do CHT. O que a gente vem falando, pessoal? Nós fizemos duas lives. Na primeira live, eu falei para vocês o que é o conceito do CHT, que é um contador high ticket. Esse contador high ticket, ele é um contador que ele foca o trabalho em cima do resultado que ele gera para o cliente dele. Ele não cobra honorários em cima de custo mais lucro. É uma percepção diferente, é uma evolução da contabilidade consultiva, tá? Por quê? Eu falei para vocês que a contabilidade consultiva, eu entendo que ela entrega um processo que muitas vezes é um processo de assessoria do que um processo consultivo. Um BPO não é uma consultoria, o BPO é uma assessoria. E a percepção de valor do cliente, quando você está em contato com ele diariamente, é diferente do que quando você vende um projeto que muda a estrutura da empresa. Perfeito? Então, deixa eu compartilhar com os senhores. Estão vendo, pessoal, minha tela? Estão, né? Show! Então vamos lá, senhoras e senhores. Olha só, pessoal, eu quero falar para vocês como vocês vendem uma consultoria CHT de R$ 40.000, tá bom? Então vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Hoje eu quero mostrar para vocês que é muito mais fácil você vender uma consultoria CHT de 40 mil do que um honorário mensal de R$ 500. Então, se isso parece um absurdo, ao longo dessa live, eu vou provar para vocês, eu vou mostrar para vocês que é muito mais fácil e vocês vão entender o porquê exatamente dessa condição, tá bom? Pessoal, eu quero que vocês me respondam aqui no chat, qual é o honorário médio que vocês cobram hoje, certo? Por cliente. Pessoal, não precisa ter vergonha, só para nós estamos entre colegas, né, de mesma profissão, e eu acredito muito que esse aprendizado em grupo, ele evolui com todos nós. A partir do momento que eu compartilho uma coisa com o Humberto compartilha uma coisa comigo, a gente compartilha com a Adriana e todo mundo compartilha, isso agrega valor na vida de cada um, tá? Então, deixa eu verificar aqui se alguém colocou R$ 550, exatamente. Foi isso que eu coloquei aqui também. Ticket médio, perfeito. Então, pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. Ó, eu sei mais ou menos o ticket médio nacional, então eu coloquei esse número também. Então, imagina a seguinte situação. Quando você cobra R$ 500, o seu cliente, ele compara você com um outro contador. A partir do momento que existe uma comparação entre duas coisas, na cabeça desse cliente, ele sabe o que ele vai receber. Então, ele entende isso como um commodity. O que ele faz? Ele pesquisa, ele pede desconto, enfim, ele não dá o devido valor naquela entrega. Por quê, pessoal? Porque aquela entrega de R$ 500 não impacta, aquele valor de R$ 500 de mensalidade não impacta em nada, na maioria dos casos, na operação desse cliente, tá ok? E, além disso, quando você vai reajustar esses honorários no começo do ano, você tem que justificar, pessoal, o absurdo de um aumento de R$ 50 na mensalidade. Então percebe que assim, ó, você atende o cliente o ano inteiro, você estuda, se dedica, e em situações que todos nós sabemos, e a hora que você vira para o cliente e fala assim, olha, eu vou te cobrar R$ 50, você tem que justificar quase um testamento bíblico para ele, justificando esse valor. E na maioria dos casos, alguns clientes te ameaçam falando assim, olha só, se você me aumentar, eu não vou ficar na sua contabilidade. O que significa isso, pessoal? Quando o cliente dá all-in, sabe o all-in do poker? Ou é do meu jeito, vamos acabar com tudo? Significa que ele não te vê como um parceiro de negócio estratégico. Pensa comigo, hoje você tem o seu colaborador no contábil, que é muito bom, o seu colaborador no fiscal. Se ele virar para você e falar assim, olha, eu preciso que você reajuste meu salário dentro de uma normalidade, você não vai falar para ele assim, ó, sai que eu não vou reajustar, se você quiser continuar esse valor. Por quê? Porque ele é um bom profissional. A mesma percepção é o cliente. Quando o cliente fala isso para você, significa que ele não valoriza o seu trabalho. E aí, pessoal, o que a gente percebe? Qual que é a consequência de tudo isso? A consequência disso é o seguinte: estagnação. O que significa? Quando você cobra R$ 50 do cliente, ele não dá valor, e se você vai cobrando de 50 e 50, você está pensando assim, eu estou reajustando o valor. Mas, na verdade, esse valor de R$ 50, ele está estagnando o seu escritório de contabilidade. Por que ele está estagnando, pessoal? Porque esse aumento de R$ 50, na prática, ele não existe.
E eu vou mostrar para vocês os pontos. Primeiro ponto, pessoal, por que que esse aumento de R$ 50 ele traz uma estagnação? Porque nós vivemos em um ambiente regulatório que não para nunca. Pessoal, nós temos agora vídeo reforma tributária. O quanto nós precisaremos estudar, dedicar para conseguir implementar a reforma tributária nos nossos clientes. Você tem uma pressão regulatória gigante do governo, não somente na reforma tributária, você tem SPED, você tem diversas obrigações. Percebe que isso acontece constantemente? É inerente a esse processo. Então, imagina só um médico. O médico ele faz uma cirurgia cardíaca, beleza? A cirurgia de cardíaca que ele vai fazer, pessoal, que pode mudar é a técnica. O coração nunca vai mudar. Vai ser sempre o mesmo coração da mesma maneira. Um fisioterapeuta vai ser a mesma coisa. O movimento de abdução, pronação de ombro é a mesma coisa. Um contador, ele assim, cara, ele é tão corajoso, nós somos heróis, porque ele entrou na faculdade com um modelo de negócio, mudou de lá para cá várias maneiras e agora vai mudar inclusive o que você aprendeu na faculdade. Porque você concorda comigo que a faculdade vai ensinar PIS e COFINS? Não existe, pessoal. Ela vai ensinar ICMS, ST? Não existe, pessoal. Ela vai ensinar a fazer composição de custo, que agora o alíquota está por fora, então até a maneira de precificação que a gente aprendia, aquela questão do gross up, sabe, pessoal? Você lembra de gross up na faculdade? Não sei se vocês chegaram a pegar isso, que é assim, ó, qual é a parcela do valor para fazer a precificação em cima do custo? Pessoal, isso não existe mais, agora é por fora. Então você tem que ter o custo do produto, a margem de lucro e o tributo por fora. É outro modelo de negócio, tá? Segundo ponto, a tecnologia. Pessoal, a tecnologia está corroendo o contador. Por quê? Você tem IA, ERP, automações que fazem tudo, quase tudo com as obrigações acessórias. Então pensa comigo, pessoal, as tarefas que justificam um honorário de R$ 500 a R$ 800 estão sendo o quê? Automatizadas. E o mercado não vai esperar o contador se adaptar. Ele vai simplesmente fazer o seguinte, ó, eu tenho uma contabilizei da vida, que ela me entrega as obrigações acessórias por causa da apuração assistida, eu vou para lá. Então percebe, pessoal, que a gente tem que fugir desse commodity. A gente tem que fazer uma construção de narrativa de serviço para o nosso cliente que fuja do padrão, para que ele possa perceber o valor. Entende, pessoal? Quando você muda a sua narrativa e entrega de fato um produto diferente, isso traz um valor agregado gigantesco. Outro ponto, os clientes estão mais conscientes, pessoal. É óbvio que com a reforma tributária é diferente, mas eles conversam com os outros empresários, eles estão mais sofisticados, eles têm acesso à informação, a mais consultorias, a mais ferramentas. O que significa isso na prática? O seu cliente, ele vai te comparar inevitavelmente com outros contadores. E outro ponto, a concorrência, pessoal. Enquanto você tem os seus clientes lá, você tem na outra ponta um contador que está iniciando, que ele sempre vai fazer mais barato. Ele sempre vai conseguir cobrar mais barato, pessoal. Então, a hora que a gente entra numa guerra de preço, ou seja, quem paga menos, o que acontece na prática é, nós vamos afundando o nosso escritório de contabilidade ano a ano. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar em um modelo de negócio que a gente mantenha esse perfil de cliente na nossa carteira e procure novos clientes para poder oxigenar o valor que a gente cobra. Então, você vai manter esse cliente na carteira, porque a gente precisa de receber dinheiro, e você vai mudar esse posicionamento. Você vai oferecer outros serviços que te tragam escala no seu dia a dia. Tá bom? E o detalhe importante, pessoal, por que essa estagnação que eu bato na tecla do escritório de contabilidade? Ah, doutor, eu vou aprender reforma tributária só para poder manter o meu cliente. Isso não vai funcionar. Além desses pontos, porque o honorário fixo ele é corroído pela inflação, aumento de complexidade, expansão de carteira de cliente, tudo cresce. Então, o honorário ele não pode ser renegociado em valores baixos anualmente, porque ele representa uma queda real na receita. Então significa o seguinte: se você, se eu quero manter o meu escritório rodando, significa que eu estou perdendo. O que eu quero falar para vocês, pessoal? Olha só. Você está num avião, beleza? Beleza. Se você desligar o motor e começar a planar, em determinado momento esse avião vai começar a cair. Então, se você, eu vou falar uma coisa que às vezes pode doer um pouco, mas assim, ó, se você não está crescendo, potencialmente você está morrendo. Tá? Não enxerguem isso com os maus olhos, tá? Até porque eu sou contador, nós estamos do mesmo lado. Eu quero colocar na cabeça de vocês o seguinte, eu quero que aterrize para vocês assim, eu sempre tenho que buscar crescimento.
Eu sempre tenho que buscar formas de ver o meu escritório com outros olhos. Ah, doutor, mas e meus clientes? Deixa o seu cliente ali, procura um novo modelo de negócio que fuja. O que eu estou percebendo que muitos contadores estão fazendo reforma tributária, pessoal, é simplesmente trocar tributos. Ah, hoje eu tenho PIS e COFINS, vai entrar CBS, eu só vou trocar um pelo outro. Não, pessoal, não vai trocar. Sabe por que não vai trocar? Porque você tem uma apuração assistida. Sabe por que não vai trocar? Quem vai fazer a guia de recolhimento é o governo, não é você. Você só vai validar se está correto ou não. Sabe por que não vai trocar? Porque a partir do momento que o cliente se olhar lá, que uma contabilizei cobra R$ 300 e fala que é uma contabilidade consultiva, você não vai conseguir competir com isso. Porque eles têm tecnologia. O maior escritório de contabilidade do Brasil, o dono não é um contador, é um cara de tech, é um fundo de investimento. Então você percebe que a gente está lutando contra uma situação que é um modelo de negócio que, se a gente continuar arrastando, ele trará consequências negativas a longo prazo. Pessoal, é tudo tranquilo de resolver. É assim, ó, eu tenho um problema, eu preciso resolver o problema. Como que eu resolvo? Vou buscar novas maneiras de solucionar isso. Então, eu deixei claro para os senhores que a consequência da estagnação, de fato, é a morte. A gente tem que pensar em novos modelos para o nosso escritório. Perfeito? Perfeito. Dito isso, eu quero falar para vocês o seguinte: por que é mais fácil você vender uma consultoria CHT do que um honorário de R$ 500? Por quê, pessoal? Pensa comigo. Eu coloquei dois motivos, tá? E a gente vai desenvolver sobre esses dois motivos. É mais fácil porque quando você tem um cliente único que te paga R$ 40.000, você gera mais resultado para quem está comprando. Eu vou repetir. Se você vende uma consulta de R$ 40, você tem tempo para sentar com ele, para conversar com ele, para estruturar o projeto dele e, consequentemente, ele tem mais resultado. Esse cliente que tem mais resultado, por quê? Porque o trabalho que você faz com ele é um trabalho personalizado, é um trabalho individualizado, é um trabalho de acompanhamento. E quando você tem um trabalho de acompanhamento individualizado, o que acontece? Gera mais confiança e o resultado final é melhor. Quer ver um exemplo? Olha só. Imagina a situação. Você vende um serviço de R$ 500. Quando você vende o serviço de R$ 500, você está vendendo um serviço. Beleza? Beleza. Quando você vende uma consultoria de 40K, 40 mil, você está vendendo transformação. Você não está vendendo serviço. E detalhe, esse valor de 40K, ele vai retornar em cima do que você entregar para ele, seja em hora, seja em economia, seja em estratégia, seja em mais vendas, whatever. Sempre dá ROI positivo. Sempre. Então, olha só, deixa eu dar um exemplo para vocês. Existem dois produtos. Um que custa R$ 500 e o segundo que custa 1.000. Qual é o melhor, segundo a percepção de cada um de vocês aqui, pessoal? A maioria vai responder que é o de R$ 1.000. E por quê? Porque a gente tem um ponto cognitivo no cérebro que diz o seguinte: o que é mais caro tende a ser melhor. Tá? Não necessariamente é, mas tende a ser. E o que significa? Olha só, sem saber o que é, sem ver a descrição do produto, sem ler uma linha da entrega, o preço já se posiciona de forma automática. Então significa o quê, pessoal? Se eu falar para vocês assim, ó, vocês vão comprar um carro, vão. O que é mais caro? Um Porsche ou um Fiat? Vocês vão saber com um Porsche. E eu nem preciso falar assim, ó, o Porsche ele tem freio ABS, tracionado das quatro rodas. Por quê? Porque a marca já representa o que é. Você concorda comigo? Ela já posicionou como um produto premium. Ah, e por que não pode ter isso na contabilidade? Por quê, pessoal? Quer ver um exemplo de um produto premium de uma consultoria na contabilidade? Deloitte, Price, KPMG, Ernst Young, pessoal, eles fazem o mesmo trabalho que todos os escritórios nossos. O mesmo. Só que o posicionamento deles é premium. É premium. Se você entrar no site da Deloitte aí, você vai ver que a descrição do que eles colocam nada mais é do que mudou a nomenclatura do que eles chamam de transformação. Elas até colocam lá, nós promovemos transformação nas empresas. Ou seja,
A hora que o cara entra, o cara não está comprando contabilidade. Ele está comprando o quê? Transformação. Isso é o que eu chamo de âncora de valor. O preço não informa só o custo, ele comunica qualidade, exclusividade, competência antes de qualquer argumento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês viraram e falaram assim: ah, doutor, eu vou contratar o, o doutor Mário para fazer um trabalho tributário. Vocês vão ter a certeza que o produto vai ser muito caro. Não vale? Lógico que vale. Só que você sabe que aquele produto é premium, entendeu? Então, quando você começa a se posicionar e construir isso na sua marca, na sua imagem, no seu posicionamento, gera resultado. E aí, pessoal, só para a gente poder ancorar, tá? Nós estamos falando de um conceito seguinte: você vai ancorar um produto e você vai fazer uma entrega top, tá? Então, a hora que você vender um produto de 40K pro cara, você vai fazer o melhor produto da sua vida. Doutor, mas não é o bastante. Eu não sei se eu consigo. Tem várias maneiras de a gente resolver isso. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com um negócio chamado crença limitante. A gente tem uma crença limitante que sempre a grama do vizinho é melhor que a minha. Ah, o meu contador concorrente é melhor que o meu. Ah, o meu, sei lá, eu queria ter uma nova geladeira, o meu vizinho tem. Pessoal, nós podemos tudo. O que você precisa é ter conhecimento, ter um acompanhamento e escalar o seu negócio. Então, se existe um escritório de contabilidade, por exemplo, uma Deloitte, que é uma empresa que é tamanho, que existe há, sei lá, 500 anos, 300 anos, sei lá quantos anos faz que existe a Deloitte, mas faz muito tempo, cresceu daquele processo, daquele projeto, por que a gente não pode escalar dessa forma? Por que você não pode ter pequenos escritórios de contabilidade que juntos eles formam uma equipe até maior que uma Deloitte? Porque eu faço parte daquilo, porque eu tenho acesso à tecnologia, porque eu conheço estratégia. Então, eu percebo assim, o contador, ele quer caminhar sozinho. Pode? Pode, pessoal. É desafiador? Muito. Muito desafiador. Então, eu sempre falo que a palavra agora que nós estamos vivendo é: você tem que ter modelos de negócios que sejam fortalecidos por aliança. Ou seja, eu não sou bom em determinada situação, eu tenho que trazer um braço que me apoie com consultoria, com estratégia, para eu poder escalar. E assim uma pessoa, um escritório, uma contabilidade vai ajudando um modelo de negócio de outros e isso vão crescendo, vai tomando um modelo muito legal, tá bom? Então, pessoal, esse é o primeiro motivo. Eu quero falar para vocês agora o segundo motivo, olha só. Quem aqui já comprou um curso e não deu importância para ele, não seguiu como deveria? Levanta o braço aí, pessoal, ou fala eu, porque a gente compra curso e não usa. Aí depois você fala assim: vou comprar um livro. Ah, mas o livro é pesado, eu não vou conseguir ler. Aí você compra um Kindle. Aí você fala: pô, mas o Kindle a letrinha é pequenininha, eu não consigo dar zoom. Então você percebe, pessoal, que sempre vai ter uma resposta por uma objeção que a gente tem. Sempre eu vou achar que eu não vou conseguir fazer uma coisa, sempre eu vou ter uma crença limitante, sempre, pessoal. Sempre a gente vai fazer isso. E aí, o que a gente tem que pensar nesse modelo? Isso de você não conseguir fazer, não conseguir usar, acontece com todo mundo. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Acontece também com o cliente que você cobra R$ 500. Por quê? Porque quando você cobra R$ 500 do cliente, o risco dele é zero, é baixo. Qualquer empresário paga R$ 500. Qual que é o comprometimento dele? Nenhum. Você pede para ele mandar o extrato bancário, ele não manda. Você pede para mandar as rúbricas na folha de pagamento, ele não manda. Você pede para ele fazer todos os processos, ele não dá bola. Por quê? Ah, porque R$ 500. Ah, se o Humberto não me atender, o Ivando atende, a Topcont atende, outra pessoa me atende. Percebe? É baixo isso, ou seja, a barreira de saída dele é baixa. Não é só por conta do boleto. O cliente, ele não dá valor naquilo. Agora, por outro lado, quando esse mesmo cliente compra uma consultoria de 40K, duas coisas acontecem na cabeça dele. A primeira, a gente não pode ignorar R$ 40.000, né, pessoal? R$ 40.000 é sim um valor. Ele vai cobrar um resultado, ele vai aparecer nas reuniões, ele vai enviar os documentos. Por quê, pessoal? Porque ele vai estar envolvido, ele estará envolvido nesse processo porque ele investiu. A percepção de valor dele é o seguinte: cara, eu pus R$ 40.000, eu preciso retornar isso para o meu negócio. Diferentemente do cara que investe 500. Ele fala: se não der certo, eu troco de contabilidade. Porque esse cara de 40 mil, de fato, ele investiu. Ele está comprometido. Quando a gente coloca lá o nosso anúncio de R$ 27, pessoal,
Você acha que R$ 27 eu ganho alguma coisa nisso? Vou falar uma coisa para vocês. O meu lead hoje custa R$ 130. Quando eu coloco 27, eu tomo prejuízo, concorda? Doutor, o senhor é louco? Por que você toma prejuízo? Eu tomo prejuízo porque eu quero ter um filtro. Eu quero que esses R$ 27, de fato, o cara tem que pagar alguma coisa para fazer um diagnóstico lá, que ele esteja envolvido. E aí depois, se ele quiser comprar o MCL, ele compra. Então, a hora que você coloca uma barreira do valor, você já começa a selecionar automaticamente essas pessoas. Elas vão percebendo isso. E o segundo, o acompanhamento. Por quê? O seu cliente, ele sabe que ele sozinho não vai conseguir fazer isso. E quando ele tem alguém do lado dele, acompanhando esse processo, direcionando, orientando, respondendo, isso gera mais resultado. E ele vai te indicar para o amigo dele. Ele não vai te indicar para o amigo dele, olha, cara, vai lá atender com o Humberto, porque o Humberto me cobrou R$ 300. Ele vai falar, vai lá com o Humberto, porque o Humberto me cobrou 40 mil, mas ele resolveu o meu problema. E esse cara fala para outro, fala para outro. Aí você começa a ficar seguro em um determinado assunto. Aí, na estratégia do seu escritório, você tem vários clientes no seu escritório. Aí você pega um determinado segmento que você gosta. Ah, doutor, eu gosto de e-commerce. Quase caiu meu Mac aqui. Eu gosto de e-commerce. Então vamos trabalhar segmentado, porque você vai falar melhor, você vai entender melhor, você vai ter uma pauta de conhecimento, uma pauta de estudo. Dona de contabilidade, meus queridos, nós precisamos ser especialistas. Você não pode ser um generalista. Ah, mas eu sempre fui generalista, tá tudo bem, gente, mas a partir de agora é importante ser especialista. Por quê? Porque a reforma tributária, ela tem muitas variáveis. E se você não se especializar em um nicho, em um segmento, é muito desafiador. Porque ao mesmo tempo que você vai falar com um determinado nicho de clientes, você vai falar com o outro. Só que você tem regras diferentes. Isso traz uma complexidade. E nós temos um processo cognitivo que você tem uma quantidade de aprendizado por dia. Você não dobra a quantidade que você aprende de coisa por dia. Entendeu? Você tem uma quantidade de coisas que você consegue aprender, que seu cérebro faz. Você não 9 mulheres não fazem um filho em um mês, sacou, pessoal? Então, a gente precisa de segmentar para você ser o especialista. Você está com um problema no joelho. Você vai lá no médico do plantão, ele é um clínico geral. Ele vai fazer o quê? Te indicar para o especialista. Ele mesmo vai falar, cara, vai no especialista. Aí você vai no especialista de joelho. Aí você vai num especialista que atende a seleção brasileira de futebol, ou seja, esse cara é o especialista do especialista. Provavelmente, o que vocês acham que custa mais? A consulta desse clínico geral ou a consulta desse especialista da seleção brasileira? Ah, doutor, mas o meu cliente não valoriza. Eu sei, pessoal, provavelmente esse cliente, no modelo de negócio do passado, ele entrou e está tudo bem, mas agora será que esse cara tem que continuar na sua carteira? Ah, doutor, mas eu preciso dele pagar as minhas contas. Tudo bem, não falei para você mandar ele embora. Eu falei para você continuar com ele, engolindo o sapo, e paralelo, você vai montando uma estratégia de CHT para oferecer novos projetos para os mesmos clientes da sua base. Você pode ter certeza, dentro da sua base, deve ter ali 20% de clientes que topam fazer um CHT com você. E detalhe, pessoal, quando eu falo CHT, eu estou falando de reforma tributária, que é a pauta, mas não necessariamente. Olha só, você pode fazer um evento de CHT, que é um evento que você vai fazer uma palestra na associação comercial da sua cidade, ou seja, vai gerar resultado, vai gerar endosso, reputação para você. Tem vários produtos. A nossa pauta aqui é de consultoria CHT para reforma, porque é o que pega no momento. Mas o CHT não é somente reforma. CHT é um conceito de vender contabilidade high ticket, contabilidade de alto valor para as empresas. Ao invés de você vender R$ 500, você vender 40 pau, 50 pau, 100 mil. Hoje, por exemplo, a gente fechou um contrato hoje de um representante comercial. Acho que ele fatura R$ 15 mil. O contrato com ele foi acho que 16, 17 mil. Pessoal, então percebe, doutor, só funciona para cara grande? Não! Esse cara pagou, acho que R$ 16 mil, ele fatura 11 mil, 12 mil, não sei quanto. Então, pessoal, se fosse um outro escritório de contabilidade convencional, provavelmente ele tinha cobrado o cara R$ 400. A gente cobrou 15 pau dele. Então percebe que a gente vai se posicionando e vai mostrando isso para o cliente, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vocês entenderam então os motivos que é mais fácil você vender. Agora vamos ao segundo ponto. Doutor, é para todo mundo? Óbvio que não, né? É óbvio
que o CHT não é para todo cliente. Pessoal, todo cliente pode comprar um MacBook de 25 mil reais? Não. Mas se não é para todo mundo, não significa que não é para ninguém. Entendeu, pessoal? Ah, os meus clientes são desafiadores? São, mas você pode ter certeza que 10%, 20% consegue te ajudar. E aí vamos colocar uma matemática aqui que ninguém faz, só uma conta rápida, pessoal. Para você faturar 40 mil reais com honorário, você vai precisar de com honorário. 40 mil reais com honorário de 500 reais, você vai precisar de 80 CNPJs, beleza? O que significa 80 CNPJ, pessoal? 80 declarações, 80 SPEDs, dependendo, né? Porque você tem mais de um SPED por CNPJ, 80 DAS, 80 problemas todos os meses, N demissão, admissão, e-social. Com uma consultoria CHT de 2 contratos por semestre, te gera 80 mil. Então, e detalhe, pessoal, é um perfil de cliente que você já tem na sua carteira. Você já tem na sua carteira. Eu não estou falando para você montar uma equipe comercial, não. Você vai trabalhar com um cliente que já está lá na sua carteira. Você não vai contratar ninguém, você não vai ampliar a sua operação. Você vai só entender de um modelo para poder te ajudar a escalar, tá? Aí eu queria entender, pessoal, fez sentido para você esse ponto de quando você sai dessa briga de preço e vai para uma estratégia de mudança? Então vamos lá, quando eu entrego a contabilidade, eu estou entregando o quê? Obrigação acessória. Teoricamente, eu sou um funcionário do governo. Quando eu vou para um CHT, eu estou entregando um produto de transformação na empresa dele, que é uma evolução da contabilidade consultiva. É um novo modelo, é um novo negócio para as contabilidades poderem enxergar o seu próprio business. Perfeito? E aí vamos lá. O que você tem que fazer, pessoal? Então, a gente está percorrendo o processo. O que a gente tem que fazer agora? Como você define uma oferta de consultoria CHT? Doutor, o senhor falou bonito, mas como que eu defino essa oferta? Como que eu faço essa oferta? Só um minuto. Eu vou dar um exemplo do que eu tenho de mentoria CHT para vocês, para tangibilizar, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma mentoria CHT, beleza? Perfeito. O que eu faço na mentoria? É um programa de acompanhamento, criação, venda e estratégias de produtos CHT, contabilidade de alto valor. Ponto. É isso que eu faço na mentoria CHT. A gente faz isso, a gente acompanha. A gente coloca alguém da nossa equipe junto. Eu pego as minhas plataformas e entrego para o contador, põe meu funcionário para poder treinar ele. Vai fazer a venda, alguém da minha equipe vai lá e faz a venda com ele. A gente aborda juntamente esses clientes. A gente traz uma tecnologia embarcada, pronta, para ajudar. Sabe aquela questão da bicicleta com a rodinha? Eu sou a rodinha, você vai começar a pedalar. A hora que você conseguir pedalar sem rodinha, eu tiro a rodinha e você vai embora. A gente faz isso para conseguir ajudar. Então, o que você pode entregar para esse cliente no seu HT? Você vai falar assim, doutor, o que eu vou entregar? Vamos supor que você vai montar uma consultoria, o que você vai entregar para esse cliente? Primeiro, pessoal, você tem que definir o seguinte ponto. Você tem que entender o nível de consciência do seu cliente. Por quê? Um erro que o contador tem, que eu vejo é assim, ó. Pessoal, cada um dos seus clientes tem um perfil e um nível de consciência, tá? Eu selecionei aqui 4 níveis de consciência. Vamos fechar aqui para ficar organizadinho, né? Bonitinho. Então vamos lá, ó. Eu selecionei 4 níveis de consciência. Primeiro nível, ele é o inconsciente do problema. O que esse cara é? Ele é um empresário que não sabe que vai perder com a reforma tributária, nunca ouviu falar de CBS, IBS e Split Payment, acha que o contador cuida de tudo automaticamente. Esse cliente precisa ser educado sobre o problema antes de vender qualquer coisa para ele. Então não adianta você pegar esse tipo de cliente, que ele não sabe de nada, e querer vender uma solução de reforma tributária. Ele não vai comprar. Porque ele não sabe da dor, ele é inconsciente para a dor, para o problema, certo? Qualquer pergunta que você vai fazer para esse cliente? Ô, senhor João, tudo bem? Tudo bom? Aqui é o doutor Mário, sou contador. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor está vendo na internet, na televisão, a mudança que vai acontecer agora nos tributos? Vou falar de uma forma mais simples, né? A partir de 2027? Não, nunca vi, então. O sistema tributário vai mudar todo. O que o senhor paga de imposto, sabe? Vai mudar completamente. E eu queria perguntar uma coisa para o senhor João. O senhor chegou a analisar, fazer um mapeamento de quanto isso pode impactar seu faturamento? Esse cara vai tomar um susto. Ele vai falar assim, não, espera aí. Eu tenho que fazer isso? O que é o problema e tudo mais? Você não vai vender nada para ele. Você só colocou uma pulga na orelha dele. Você só mostrou para ele que tem um desafio. Você fala assim, as empresas vão passar por essa mudança. E deixa quieto. Vai dar uma dorzinha de barriga nele.
Aí a gente tem um processo para continuar com esse cara. Então, olha só, pessoal, nós vamos dividir em 4 perfis de clientes. É lógico que eu não vou fazer o flow inteiro, o fluxo, senão nós vamos ficar 10 horas na live. Mas assim, ó, eu fiz 4 processos. Você só colocou uma pulga na cabeça desse cara. Depois a gente volta, nas próximas aulas a gente continua. Perfeito? O segundo é o nível de consciência, ele tem consciência do problema sem urgência. O empresário que já ouviu falar sobre a reforma, já conversou com os amigos dele lá, ele sabe que algo vai mudar, mas ele acha que não é o tempo agora, que é coisa do futuro, que vai resolver para depois. Ou seja, ele procrastina. Esse perfil é o mais comum e é o mais perigoso. Por quê? Porque a janela de adaptação está se fechando. E na maioria dos casos, esse cara é o cara que põe a culpa no contador. É o cara que fala, não, mas não é você que fez isso para mim? Não, eu pago você para isso, eu te pago R$ 500, eu preciso fazer um planejamento inteiro. Eu tenho 25 mil produtos na minha prateleira, eu preciso que você classifique CST de CBS e IBS para todos. Como assim? A pergunta que fica é, ô José, vamos fazer a pergunta para esse perfil. Você sabe que a reforma tributária está chegando, não sei? Sei. Talvez o que você não saiba ainda é que o período para você gerar uma economia, para você estruturar a sua empresa, é agora, em 2026, não em 2027. E você vai deixar essa pulga na orelha dele. Então perceba, pessoal, que antes de eu falar qualquer coisa, eu tenho que introduzir um argumento. Eu não posso chegar a ferro e a fogo. Você está levando conhecimento para ele. Perfeito? O terceiro nível é consciência do problema e da urgência sem solução. Esse empresário, ele está preocupado, porque alguém já falou para ele já perguntou para o contador, já pesquisou, já tentou entender, mas ele não encontrou ninguém que chegasse com uma solução concreta e estruturada. Ou seja, o contador dele não chegou para falar assim, cara, para a gente vender essa bola, você vai ter que tirar os impostos dela e colocar CBS e IBS por fora. Esse cliente é o cliente mais fácil. Por quê? Porque ele só precisa de algum consultor, de algum contador que lhe traga segurança. E aí o que você vai perguntar para ele? Ô, seu João, tudo bem? Você sabe que precisa agir agora, não sabe? Ele vai falar, sei. Mas não sabe se o contador vai poder te ajudar com esse novo cenário. Ou seja, ele é inseguro. Ele não sabe se o contador vai conseguir se adaptar. Deixa eu contar uma coisa para vocês rapidinho aqui, ó, que aconteceu essa semana. Nós temos um cliente, eu não sei se ele está nessa live, nós temos um cliente que a gente foi fazer uma reunião com o cliente dele e esse cliente dele faturou acho que 300 mil. Só que esse cliente dele, ele tem uma filial que está em outro estado com outro contador. Que eu nem vou trocar sobre esse assunto, que isso aí vai dar BO com a reforma tributária, né? Porque a gente sabe que tudo vai fechar pela matriz, mas tudo bem. Então, pessoal, o que vai acontecer daqui para frente? O que aconteceu nessa situação? Ele falou assim, ó, para o nosso consultor: olha, eu tenho uma outra empresa que é uma filial dessa, ou participa do mesmo grupo, só que ela fatura 7 milhões por ano. E eu queria fazer a contabilidade dela. O contador, que é nosso aluno, virou para o Gui e falou assim: Gui, eu não consigo atender esse cara. O Gui é nosso consultor. Ele virou e falou assim: fica tranquilo que a gente vai te ajudar a atender, que é o nosso foco, esse cara de lucro real. Então, o que acontece? Esse cliente, ele vai fechar esse contrato com a gente num valor gigantesco, porque ele sentiu confiança. E mesmo o contador, que é nosso aluno, atendendo só aquele cliente pequeno de R$ 200, o cliente vai fechar. O que aconteceu? A gente levou um novo cliente para ele, de 7 milhões de reais. Ele vai fazer a contabilidade dele e nós vamos entregar o planejamento e a consultoria tributária. E se ele falar, doutor, eu não consigo fazer, eu vou falar, cara, fica tranquilo, a gente faz junto, você faz comigo aqui, eu te entrego, você repassa para o cara, a gente faz tudo junto. Então, pessoal, isso traz segurança. Você percebe que é uma nova fonte de renda? Esse cara, se não tivesse essa reunião, esse contador com esse cliente, ele nunca conseguiria atender. Porque ele não atende cliente de lucro real. Ele não sabe como funciona. E a gente aqui é especializado nisso. Pessoal, portas vão se abrindo. Se relacione com pessoas que querem crescer, porque vocês eventualmente vão crescer. Tá bom? E o quarto e último ponto é consciente da solução e avaliando as opções. Esse aqui é o empresário que sabe que existe o planejamento tributário, sabe do desafio frente à reforma, e ele está comparando quem ele vai contratar. E aqui o contador CHT tem uma vantagem gigante. Por quê, pessoal? Primeiro, a confiança. Porque ele não é um contador, ele não é um consultor desconhecido. Ele não está chegando com uma proposta. Ele é o profissional que cuida do negócio, que conhece o histórico, que sabe o setor, que conhece os sócios. Essa proximidade vale mais que qualquer credencial, pessoal. Segundo ponto, metodologia. Esse contador, se ele for um contador CHT,
ele tem a metodologia, ele tem inteligência artificial, igual eu falei para vocês, validada pela nossa equipe. Então, esse cliente, ele não está contratando um contador que estudou a reforma, ele por conta própria. Ele está contratando um contador que tem uma metodologia estruturada para ajudar ele. Terceiro ponto, tecnologia. Esse contador que vai atender esse cliente, ele tem acesso aos mesmos sistemas que a gente atende, que não é uma plataforma, é um sistema operacional para a reforma tributária. E onde a gente desenvolveu isso? Nos nossos clientes do projeto piloto. E por último, pessoal, expertise. Nesse contexto, vai alguém da nossa equipe junto com esse contador poder ajudar. Então, você tem por trás um time técnico especializado na reforma tributária, com a capacidade de ajudar. Então, você percebe que a gente consegue, nesse modelo, transformar um contador com a carteira dele de R$ 500 por mês em um modelo de 40K. 40, 50 mil. Coloquei 40K como um marco de valor, tá, pessoal? Mas não se limita a isso. Beleza? Então, esse tipo de são os 4 perfis de cliente. E aí, a partir desse momento, você, dentro desse perfil, dentro desses 4 perfis, você vai definir as ofertas da contabilidade CHT, de como você pode mostrar para ele qual é o melhor resultado de acordo com o cenário. Então, pessoal, vamos lá. Hoje eu mostrei para vocês que é mais fácil você vender um produto de 40 mil do que um produto de R$ 500 por mês. Eu mostrei como você vai definir a sua oferta de acordo com os critérios que eu coloquei lá, os 4 perfis, que você tem que entender. Na próxima semana, na Live 4, nós vamos dar continuidade na estruturação do CHT de vocês. Pessoal, eu estou pegando o mesmo processo CHT que a gente faz aqui e passando nas aulas. É óbvio que a gente tem a mentoria, se quiser especializar, se quiser aprofundar, tem. Mas com esse material vocês conseguem montar um plano inicial de CHT, tá bom? Então, pessoal, a minha ideia aqui é ajudar todos nós, todos vocês, a ser um contador CHT e faturar os seus primeiros R$ 100 mil com projetos de alto valor, na mesma carteira que vocês têm. Esse é o meu propósito. Eu quero estruturar isso junto com vocês, tá bom? E aí, doutores e doutoras, antes de eu abrir para as perguntas, como de praxe, eu quero pedir para vocês uma seguinte informação. Eu estou desenhando a grade, né, das lives. Então, para eu entender o cenário de cada um de vocês, eu vou pedir a minha equipe deixar um link fixado no chat com perguntas objetivas, pessoal, para a gente poder analisar e preencher e calibrar qual é o conteúdo que é mais interessante dentro da realidade de todos vocês, perfeito? Pessoal, 2 minutos para responder. Respondam lá que vocês vão me ajudar a trazer conteúdos valiosos para vocês. Perfeito? Eu vou estopar aqui, compartilhar e abrir para as perguntas. Doutor Humberto, boa tarde, querido. Opa, boa tarde. Alguma pergunta, meu amigo? Na verdade, agradecer por mais essa clareza que você está dando, pelo menos para mim, com relação à nossa jornada de contador mesmo. Eu até no início da nossa conversa, eu coloquei ali que o meu ticket médio era de R$ 550 por cliente aqui, certo? Até eu anotei essa pergunta aqui para verificar com você, por conta que, como a gente é uma contabilidade digital, a gente atende clientes de todo o Brasil. E Sim. se dessa forma que você está colocando aí o CHT, haveria a possibilidade também da gente vender para outros estados, utilizando essa mesma metodologia do CHT, entendeu? Humberto, eu faço isso. Eu faço isso. Assim, ó, a gente tem a matriz aqui em Franca, eu tenho uma unidade no Rio e uma unidade em São Paulo, Uhum, tá? Mas eu faço exatamente isso. Acontece assim, ó. Com a reforma tributária, eu não tenho mais esse limite geográfico. Por quê? É uhum, uma reforma, um modelo para todo o Brasil. Então, hoje você tem ICMS individual por estado, você tem questões uhum, municipais, você tem alíquota, você uhum, tem guerra fiscal. Então, você tem uma complexidade tributária gigantesca. Com a reforma tributária, isso acaba. Então, uhum. é justamente o seguinte ponto: você vai poder oferecer o seu serviço para todo o Brasil. E aí, o que é importante? Ó, uma dica para você, que a gente estava conversando na aula passada, eu lembro da pergunta. Nós vamos ter que montar para você um funil de vendas. O que é um funil de vendas, cara? É assim, ó, doutor, qual é o perfil do meu cliente, quem que eu quero atender, como eu vou me posicionar, e existe um conceito de funil de vendas. Funil de vendas é assim, ó, como eu vou captar esse cara, qual que é o meu pitch de vendas,
qual que é a dor dele. Então nós temos produtos de mapeamento para você falar assim, ó, por exemplo, você gosta do segmento de farmácia. Quais são as dores? A gente precisa descobrir na sua região ou no Brasil quais são os principais desafios. E aí você vai atacar e montar um funil estratégico para esse segmento que você quer trabalhar. O que que eu acho legal? Você vai continuar fazendo contabilidade digital para todo mundo, perfeito, sem problema, mas CHT é projeto específico. Pessoal, contabilidade comum ou digital serve para pagar conta. CHT serve para você ficar rico. Um não substitui o outro. Não estou falando para você, Uhum. pare de vender contabilidade tradicional. Não. Estou falando para você, acrescente uma nova fonte de renda, um novo canal de aquisição chamado CHT dentro do seu escritório. A outra dúvida que eu coloquei aqui, na verdade, é justamente isso com relação a até o nosso nível de crença, que você toca muito, a questão de posicionamento. Como é que a gente consegue, por exemplo, porque eu digo a nível dos meus clientes, até uma crença minha, que se a gente colocar, eu até anotei a frase aqui, ó, de não vender serviços, e sim vender transformação. No entanto, se a gente colocar isso para o cliente, por exemplo, que na minha carteira, eles vão tomar um susto, Vai. justamente por conta que não tem esse conhecimento. Então, na metodologia também. Tem formas da gente posicionar, por exemplo, sanar essas dúvidas que os empresários têm, justamente para cientificar, conscientizar ele que esse valor que eles estão investindo realmente vale a pena? Sim, deixa eu te explicar de uma forma fácil para você poder entender. Olha só, você tem uma carteira de clientes, vamos imaginar, 100 clientes. Dessa Uhum, carteira de 100 clientes, nós vamos fazer um recorte dos maiores clientes. uhum, Dentro desse recorte dos maiores clientes, você vai elencar o cliente que tem problema. Então, você vai colocar uhum, maior cliente e problema desse cliente. Você vai fazer um segundo filtro dentro desse problema para ver o tamanho do problema desse cliente. Por exemplo, vocês viram que agora tem aquele programa que acontece no final do ano, mas desenquadrou as empresas do Simples Nacional a partir de agora. Isso é um problema. Ele tem uhum, dívida, ele é um problema. Ele tem que resolver isso, senão ele vai conseguir fazer o regime. Então, você vai alinhar todos esses desafios. Quem tem maior problema e desse quem tem maior problema, você conhece, você vai verificar quem precisa de mais atenção. Aquele cara que reclama que tu tá ruim, esquece esse cara. Deixa esse cara. uhum, Você vai pegar aquela mulher que é preocupada, aquela empresária que não quer ter problema, aquela empresária que é correta, e é óbvio que dependendo do valor que você cobra hoje, você não vai montar um projeto de 40K no peito dela. Nós vamos avaliar isso. Então, assim, ó, existe um critério de cobrança de valor. É óbvio que você pode falar assim, doutor, o cliente é meu, eu posso cobrar o que quiser? Pode, mas eu vou falar, cara, o que eu entendo de mercado, de acordo com essa estrutura, para esse faturamento é tanto. Então, a gente tem uma matriz aqui de precificação. É uma IA que você coloca algumas informações e ela precifica um modelo. Esse preço é um indicador, não necessariamente é o real. Por quê? Porque vai uhum. depender da percepção de cada um. Então, ele vai te dar um preço base, a partir daí você vai começar a trabalhar. Então, respondendo para você, tem. Só um detalhe, eu coloquei esse 40K, que é o menor ticket médio para pequenas empresas que a gente tem, tirando o profissional liberal, que é em torno, igual eu falei para vocês, de 15 mil reais, 12, 15 mil. Mas para empresa, geralmente é 40K. Tá bom? Outro detalhe aqui, e eu prometo que vai ser o último, Não, é tranquilo. quando você fala em 40K, esse 40K, a consultoria dura quanto tempo? É 3 meses, é 6 meses, um ano? Eu tenho dois modelos de consultoria. Eu acho que para vocês que estão começando, eu falei de um ano. Por quê? Uhum, Não que você não consiga fazer em 6 meses. Mas, por uhum, exemplo, eu faço em 6 porque eu sei o que eu vou entregar, eu já faço isso há muito tempo. Se você fizer em 6, pode ser que você está numa jornada de aprendizado de conhecimento que você não entregue, porque o espaço é curto, entendeu? Mas faça em um ano. Você vai fazer lá, sei lá, 40 mil reais à vista, um exemplo, tá, pessoal? Ou 48 em 12. Faz 10 de 4 mil reais pro cara, por exemplo. Acabou. Só que uhum, esses 4 mil reais, você fala, cara, eu vou te mostrar que eu vou gerar 4 mil reais no mínimo de economia para você por mês. E se eu não gerar, eu te devolvo seu dinheiro. Acabou, cara. E aí você vai, obviamente, trabalhar e pontuar, olha, seu imposto foi tanto, a gente reduziu e gerou isso. Então, é óbvio que você vai fazer isso, Humberto, até você ter endosso e reputação. Aí você pegou esse cliente, o que sim. você vai fazer? Você vai gerar um case de sucesso. Você vai ter um cara que vai falar bem de você. A partir daí, você vai gerando essas informações para toda a sua carteira de cliente. Você vai gerar uma Uhum. prova social para você poder escalar.
Show de bola. Por Show? enquanto, é só isso. Obrigado, querido. Sucesso. Abraço. Valeu. Senhor Ivando, tudo bem, querido? Alguma pergunta? Não, não, tá de boa aqui. Obrigado, querido. Obrigado pela presença. Um abraço. Sucesso. Del, aqui tá Del. Deve Sucesso. ser alguma coisa do notebook, né? Del, tudo bem, querido? Prazer falar contigo. Alguma pergunta, meu amigo? Pessoal, vocês vão ter que pegar microfone para vir na live do Dr. Mário, senão eu não consigo ouvir vocês. Não estou te ouvindo, querido. Você quer Ah, escrever? Pessoal, quem tiver problema no microfone, se quiser fazer pergunta no chat, faz, que eu respondo, tá? Beleza? Obrigado. regularizou o meu aí, doutor? Ah, deu certo, estou ouvindo. É o Roberto, Prazer, Roberto. igualmente. Uma das minhas questões é com relação ao acompanhamento que vocês vão nos fornecer, de que forma que ele será é, inserido no nosso dia a dia. Sim. O senhor é aluno MCL? Não, ainda não. Não, então tá. Funciona assim, ó. A gente tem dois programas. Tem um programa chamado MCL, que é um acompanhamento individual junto com a nossa equipe. A gente apoia vocês. Tem um curso com videoaulas Ah, explicativas. não, desculpa, eu sou sim, sou aluno da Ah, MCL. você é aluno. Tá, então fechou. Então, você vai ter um modelo de negócio que alguém vai acompanhar, vai ajudar vocês e vai escalar, vai tentar direcionar vocês da melhor forma possível. Vai ter um consultor nosso preparando você para essa transformação da reforma tributária. Isso é o produto MCL. O que eu estou construindo agora, que é o que eu uso, é uma evolução do MCL, é o CHT. O que que é? É a gente entregar o que a gente tem de suporte de tecnologia de informação para que você consiga vender os projetos de 40 e de 50 mil reais sozinhos. Hoje a gente ajuda você a vender, mas vai alguém da nossa equipe. Nesse modelo de CHT, a intenção é te preparar para que você consiga vender esse modelo sozinho. Óbvio que também tem o processo de acompanhamento pelo período, mas é interessante que você consiga no futuro poder se acompanhar. Entendeu? Ah, ótimo, ok. É. Obrigado, prazer. E obrigado pela compra. Obrigado. Top Conte, você não resolveu a questão do microfone, né? Não te ouvi se você perguntou. Vou passar para Marta. Oi, Marta, boa tarde, tudo bem? Quer me perguntar alguma coisa? Olá, boa tarde. Tá me Tudo ouvindo? Tá conseguindo me ouvir, né? perfeitamente. Ah, tá. Tentando aqui abrir a câmera também. Então, na verdade, a minha pergunta eu quero saber se no final eu vou estar tendo coragem de cobrar o valor alto. Porque o meu grande problema hoje, eu, Marta, eu trabalho muito e cobro muito baixo. Deus me livre, eu fico desesperada. Muito Ô, serviço e ô, meus Marta, valores ô, realmente. Marta, deixa eu te falar uma coisa. Eu te dou minha palavra. Se você for na reunião com os meus consultores, eu te dou a minha palavra que eles vão cobrar caro e você vai ganhar dinheiro. Agora, falando de você especificamente, eu, Marta, eu vou ter coragem? Eu acho assim, ó. Eu acho que primeiro você tem que ter a confiança, porque é uma crença limitante, com todo respeito, a gente não cobrar caro, tá? Eu tô falando de uma forma respeitosa, tá? Uhum. Porque você tem potencial, você tem conhecimento. Ninguém conhece mais contabilidade que você. Nem o seu cliente que fatura 1 bilhão, ele não sabe, entendeu? Então, o que que eu acho? Eu acho que qual que é uma maneira que eu faria se fosse você? Iria na reunião, obviamente. Você é aluno, né? Sim, sou, Show, sou, show. Então, sou. beleza, você é aluno MCL. Você vai na reunião com o Dr. Guilherme, não sei se você conheceu já o Gui. Você vai na reunião com o Vitor. Você vai fazer a reunião com o Jorge, com a Dai, com as meninas, e você vai começando a pegar segurança. A Hum, gente aprende de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Eu quero te ensinar pelo amor. Entendeu? Então, assim, ó, o que que vai acontecer? Você vai ficar envolvido numa galera que é tão gente boa, tão pra cima, tão ativa, que aquilo vai ficar fluido pra você. Você entendeu? Não vai ser um peso. Você vai entrar numa reunião, o Guilherme vai subir o nível, vai conversar, o Vitor vai conversar. Você vai ver que o seu cliente vai fechar. Você vai botar aqui na live e falar assim, doutor, você acredita que o cara fechou um projeto de 50 mil que eu nunca imaginei? Aí eu acho assim, ó, isso e eu vou falar uma mesmo. outra coisa pra vocês. Muitas vezes, às vezes o cliente, tá? Ele prefere fechar com outro do que com o contador. Porque ele já te conheceu daquela forma, entendeu? Ele já te conheceu pagando barato. A hora que você fala assim, olha, eu vou trazer o Dr. Uhum. Mário, olha o Instagram dele, olha o que ele faz. Ele vai falar assim, esse cara cobra caro. Só que ele sabe que vai ter um porquê disso, entendeu? Então, se ele estiver preocupado com o negócio dele, ele vai comprar. Agora, é para todo mundo? Não, não é.
Mas você lembra da regra do 80-20 que a gente falou? 80%, 20% dos seus clientes te geram 80% de faturamento. Eu preciso achar o 80-20 na sua carteira para poder te ajudar. Então a gente vai falar com 1, com 2, com 3, com 10, com 20, com 100. Fale com todo mundo da sua carteira. E depois, no final, a gente vai fazer um fechamento. Ó, falamos com 100. Você viu que esses 20% ou 10% que a gente fechou, quanto que gerou de faturamento? Quanto que gerou de premiação? Entendeu? Você vai ter essa estrutura ali montando, girando. E aí você vai aprendendo isso, você vai crescendo, você vai tomando confiança, você vai melhorando o argumento. Pessoal, olha só, contador, vocês sabem muito tecnicamente, mas técnico não traz retorno financeiro. Uhum. Tanto é que se soubesse é outro modelo. Então, quando a pessoa faz contabilidade, quando é um médico, e não é só na área da contabilidade, não, tá? Médico, advogado, cara, a gente é muito bom tecnicamente, mas a gente precisa pegar esse conhecimento e transformar em negócio de alto faturamento. É melhor você ter 5 clientes que te paguem 40 pau do que você Show. ter 100, 200. O trabalho é muito pior. Assim, ó, doutor Marcos, o que você faz? Você investe em outras coisas? Não. Você tem casa, terreno? Óbvio, tem. Mas você mexe com isso? Não. Eu só faço isso todo dia. Eu acordo, durmo e penso 24 horas. Quer dizer, você fica muito bom naquilo. Então, e a partir do momento que você vai ficando bom, você vai gerando confiança, essa retroconfiança, essa ali, confiança te retroalimenta a você crescer e escalar. Eu te confundi ou eu te respondi o que você queria? Não, eu compreendi, é isso que eu ia falar, porque na verdade a palavra-chave é essa, confiança, Uhum. entende? Que eu preciso. O que hoje me falta, eu sinto, vejo, percebo pelas aulas que eu estou participando, é isso. Confiança, tenho medo. Aí, às vezes, assim, eu sei que é um potencial cliente, mas eu olho assim, tipo assim, eu sou muito sentimental, que é uma coisa péssima. Sei, sei, Aí eu me sei. coloco na dor, poxa, a situação, às vezes a pessoa tem uma situação maravilhosa. Aí eu vou lá, cobro aquele valor muito baixo, depois eu descubro que o cara poderia pagar 3, 4 vezes mais, aquilo eu fico revoltada, gente, eu preciso É. mudar isso. E detalhe, deixa eu só te falar uma coisa. Quando a gente fala cobrar mais, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque até tem algumas crenças religiosas, tá? Eu não vou entrar em pauta de religião, porque eu sou católico também, não é isso. É assim, ó. é, Ganhar dinheiro não é ruim. Ruim é você não poder pagar uma faculdade para o seu filho, poder pagar uma escola particular para o seu filho, poder ajudar sua mãe, que hoje é uma velhinha, poder ajudar alguma pessoa da sua família. Isso é ruim, sacou? Então, Uhum. a gente, Mário, eu não confio, tá tudo certo você não confiar. Você vai conviver comigo, com a gente, com a minha equipe, e essa confiança vai sendo adquirida aos poucos. O que eu quero dizer para você é, Marcos, você está falando uma coisa que 99% dos contadores têm o mesmo sentimento, só que você teve coragem de falar e muitos deles não têm. Entendeu? Eu estou te falando porque eu tenho é, pesquisa de resultado, eu tenho mapeamento de mercado, eu tenho várias coisas, eu tenho contato de todos os escritórios de contabilidade do Brasil, a gente tem a base inteira deles, eu sei exatamente o que a maioria pensa. E é exatamente isso, doutor, não sou preparada, não consigo, eu tenho uma crença, é que você já é racional dessa questão sua, tá? Mas muitos não, eles geram uma inconformidade nele assim, eu não vou fazer isso não. Mas no fundo, a verdade não é que ele não quer fazer, a verdade é que é uma crença limitante dele. Então, se você conviver com outras coisas, você vai ver. É assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos imaginar o seguinte cenário, Marta. Você nunca, sei lá, vamos dar um exemplo. Você nunca comeu um negócio que eu tô viciado agora, que eu tô fazendo uma carne que chama dry age. Não sei se você ouviu falar, é um tipo de carne de maturação de dry age. Se eu falar para você, Marta, você já comeu dry age? Se você falar assim, nunca comi, doutor, você não vai saber que é bom. Então, para você às vezes nem vai dar bola. O dia que você comer, você vai falar, putz, isso é legal. Sabe aquela questão? Uma vez que você vê, não tem como você desver alguma coisa. Um dia que você entender e aprender que você pode ganhar dinheiro, que é saudável, que não é ruim, que você vai ganhar dinheiro, mas se você vai ajudar ele a crescer e ganhar também, eu acho que tira esse fardo do ombro de todos nós. Show, muito bom, doutor. Muito bom isso. Obrigado, Tá obrigado. ótimo, Obrigado, obrigada, tá? sucesso. Tchau, tchau. Paulo, tudo bom, querido? Quer me perguntar alguma coisa? Não, não, obrigado. Obrigado, sucesso. Pessoal, agradeço a presença de todos. Eu amo fazer as lives às quartas-feiras. Por mim, eu faria live todos os dias, mas o pessoal da minha equipe aqui me mata. Agradeço mais a atenção. Deus abençoe a família de todos vocês. Uma ótima semana, uma boa Páscoa, uma semana maravilhosa. E a gente se vê na próxima quarta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Sucesso, pessoal. Obrigado. Um abraço. Sucesso.